Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Panorama. Aqui você fica por dentro do que acontece no Parlamento Capixaba. E nesta edição você vai ver em destaque: a audiência pública em Jaguaré discute aumento de crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Sugestões para melhorar a assistência social envolvem aumento de verba do Estado e agilidade no repasse de dinheiro federal. Frente parlamentar que debate proposta de mudança no gerenciamento de hospitais públicos recebe sugestões do Conselho Estadual de Saúde. De 2018 para 2019, houve aumento de 126% no número de crimes sexuais contra crianças e adolescentes em Jaguaré, no norte do estado. Essa situação levou o colegiado que cuida do assunto a realizar uma audiência pública para debater com as instituições que formam a rede de proteção à população infanto-juvenil. Só nos 6 primeiros meses deste ano, o Conselho Tutelar de Jaguaré registrou 43 casos de crimes sexuais contra crianças e adolescentes. O número já supera as 38 ocorrências de todo o ano passado. O crescimento de casos levou a Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas a realizar audiência pública no município da região norte do estado. Para representantes de órgãos que atuam na proteção infanto-juvenil, a educação sobre o assunto tem papel fundamental na denúncia de novos casos. A gente acredita no trabalho preventivo, né? Com certeza a prevenção é essencial. Né, levar essas informações para as famílias, né, trabalhar isso nas escolas, nas igrejas, nas comunidades, na sociedade em geral. E também a gente acredita que a punição, que sem punição a gente entende que tem que ter a prevenção, mas tem que ter a punição para que esses números, né, deixem de existir. Que a nossa luta vai para que um dia, né, esses números não existam mais. Outro fator apontado como fundamental no enfrentamento aos crimes sexuais contra crianças e adolescentes é o trabalho integrado de diversos agentes que formam uma rede de proteção. Partiu do Conselho Tutelar, né, articular o sistema de garantia, educação, CREAS, CRAS, onde nós iniciamos ali um caminho de levar tanto a sociedade, não só a sociedade quanto as crianças também, a informação. Que eu acho que é o caminho desse processo, né? Que é árduo, doloroso, mas o conhecimento que é levado a uma criança do que é a violência, primeiro o que é a violência, porque como foi exposto, a criança ela não tem ciência do que ela está passando, né? Para ela é algo normal. Então foi o que aconteceu no nosso município de 2017 para cá. Quando o assunto foi para dentro das escolas, elas entenderam que aquela situação, aquilo que ocorria com elas não se tratava de um carinho. Epa, isso daí é isso aí que está acontecendo comigo. Então foi isso que aconteceu e daí começou a surgir esses casos, porque as crianças chegavam para o profissional da educação e colocavam que aquela situação estava acontecendo com ela. O presidente do Colegiado de Proteção à Criança e ao Adolescente fez uma palestra e apontou fatores que contribuem para o agravamento de crimes que atentam contra a dignidade sexual. Pasolini acredita que é necessário combater a impunidade. Para isso, é fundamental mudança nas leis. Infelizmente, a nossa lei é fraca, é uma lei frouxa, que não protege as famílias, os homens e mulheres de bem, as crianças, os adolescentes, mas ela acaba beneficiando o criminoso. Então nós precisamos mudar essa lei, nosso Código Penal é de 1940, isso precisa ser atualizado pelo Congresso Nacional. E a nossa cobrança para os deputados federais e senadores. Ao mesmo tempo, temos que trabalhar na prevenção, e é isso que nós fizemos hoje. Ir aos 78 municípios, dialogar, conversar, trazer a experiência, ouvir a sociedade e também caminhar juntos com as autoridades municipais. Priorizar a atenção básica, capacitar e valorizar os servidores na área da saúde. Essas foram as sugestões recebidas pela Frente Parlamentar, que discute a proposta do governo do estado de mudança no gerenciamento de hospitais públicos. Os desafios e entraves na direção de unidades hospitalares foram debatidos na Frente Parlamentar, que discute a proposta de criação de estatal para a gestão de hospitais públicos. Atualmente, as unidades estão sob o comando da Secretaria de Estado da Saúde e de organizações sociais, o que o governo pretende modificar.
Os deputados ouviram os presidentes do Conselho Regional de Medicina e do Conselho Estadual de Saúde, Celso Murá e Maria Marluza Carlesso, e o representante do Conselho Nacional de Saúde, Mansur Kadais. Os convidados afirmaram que um dos principais entraves na área vem dos gestores públicos ao não priorizarem a atenção básica. Se o município faz o atendimento, eu desafogo no mínimo, a média e a alta complexidade. Porque o município é que tem que ser a porta de entrada. E a porta de entrada na atenção básica melhoraria o fluxo e até diminuiria um pouco a questão dos hospitais, né? Que o acesso aos hospitais está sobrecarregado, lógico que está. Mas por quê? Porque a nossa atenção básica não está funcionando a contento. Os convidados também destacaram a necessidade de aprimorar a gestão das unidades hospitalares e cobraram principalmente a capacitação e valorização dos servidores da saúde. Para nós, enquanto trabalhadores da saúde, acabar com a precarização dos vínculos, porque isso acaba matando o servidor, o trabalhador da saúde, né? Os vínculos precários na atual situação é muito gritante, não dá para ser desse jeito. Então tem que mudar aí. E se vai ser concurso público com o CLT, ótimo, que venha o concurso público. O presidente da Frente Parlamentar avaliou o debate. O nosso objetivo é melhorar o atendimento lá na ponta, para o usuário, para aquele capixaba que sofre na fila dos hospitais, que aguarda exame, que não tem o atendimento. Então essa Casa de Leis está à disposição da sociedade capixaba para produzir um texto legislativo, uma lei que efetivamente leve saúde para a população capixaba. Esse deve ser o foco e o objetivo de todos. Gestores municipais presentes na segunda audiência pública da Comissão de Assistência Social da Assembleia apontaram o valor do repasse feito pelo Estado e os atrasos no encaminhamento da verba federal como pontos que precisam de reajustes. Os avanços, investimentos e desafios da assistência social na região metropolitana foram discutidos em audiência pública promovida no plenário da Assembleia pela comissão que trata do tema na Casa. Aberto com o hino nacional tocado em ritmo de congo por alunos da APAE de Cariacica, o evento foi o segundo de um ciclo de audiências públicas que pretende abrir espaço para gestores municipais da pasta da assistência social de todas as regiões do Estado apresentarem suas ações já implementadas e demandas prioritárias. O repasse de 0,5% do orçamento do Estado para a área foi um dos pontos mais criticados pelos participantes. Para Elcimara Loureiro, secretária de Assistência Social da Serra e presidente do COGEMAGES, o Colegiado de Gestores Municipais de Assistência Social, o orçamento da pasta deveria ser de pelo menos 1%. O nosso orçamento para a política de assistência social é 0,55%, que representa 56 milhões que nos dá, né, que é do fundo estadual, para que a gente possa garantir a execução nos municípios, de CRAS, de CREAS, de serviços de convivência para jovem, adulto, criança, adolescente, serviço para a população de rua, para idoso, para pessoa com deficiência. Então é esse orçamento de 56 milhões repartido nos 78 municípios que vai dar essa garantia. Então nós vamos avançar, porque é um orçamento pequeno, que os municípios não conseguem executar de forma eficiente com um orçamento desse. Então o nosso grande desafio hoje é ampliar o orçamento da política de assistência social no Estado do Espírito Santo. E aí eu trago a minha fala aqui de pelo menos 1%, que vai nos dar o dobro dessa capilaridade, o dobro dessa execução. O secretário de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Bruno Lamas, sugeriu que o parlamento elabore uma proposta de emenda à Constituição para garantia de um percentual mínimo para assistência social. Todos que falaram em nome da assistência falaram da necessidade de ampliar o orçamento, que hoje é de apenas 0,55%. Então a proposta que foi encaminhada é de uma proposta de emenda constitucional, que nós possamos ter um percentual constitucional mínimo para assistência social. Debate para a Assembleia fazer, que a CETADES concorda, respalda junto com os conselhos, junto com o colegiado e que precisa ser feito. Os impactos dos atrasos nos repasses do cofinanciamento federal aos municípios também foram citados pelos gestores.
A previsão legal que toda política pública de assistência ela tem que ser financiada pelos 3 entes, governo federal, estadual e municipal. O município ele não tem arrecadação suficiente para dar conta da execução de todos os serviços. Então, se nós temos tantos repasses do cofinanciamento federal, do Fundo Nacional de Assistência Social em atraso, sobrecarrega, né, tanto o governo estadual quanto o governo municipal. E, consequentemente, eles não têm condições orçamentárias de prever esse aporte a mais para dar conta do não repasse do governo federal. Então, desencadeia no final na impossibilidade de implementação de novos serviços, muitas vezes descontinuidade de alguns que já estavam em funcionamento e a falta até de eficiência no cumprimento de compromissos com fornecedores. Então, isso é muito sério para uma política pública. O presidente da Comissão de Assistência Social da Assembleia, deputado Adilson Espíndola, falou sobre a expectativa para as próximas audiências públicas. A expectativa é muito boa e assim que nós terminarmos todas as audiências, assim, atingindo a todos os 10 polos da assistência social, consequentemente os 78 municípios do estado, nós vamos elaborar um documento aqui que nós vamos encaminhar ao governo do estado, ao secretário de Estado da Ação Social, nas prioridades da ação social, naquilo que nós possamos melhorar na assistência social aqui no estado. Tribuna Popular, Júlio Bordeaux e mudanças na legislação referente à transferência de crédito de ICMS. Vejam um pouco das atividades em plenário realizadas durante a semana com a repórter Gabriela Zorzal. Essa semana, os deputados aprovaram um projeto de lei de autoria do governo do estado, que altera a legislação vigente que trata da transferência de crédito acumulado de ICMS. De acordo com a legislação vigente, as empresas que não iniciassem os investimentos contratados num prazo de 6 meses sofreriam 2 penalidades. Uma delas, a suspensão das operações e uma multa de 25% sobre o valor transferido. Com a mudança, a penalidade para essas empresas será apenas a multa. Entre os projetos que começaram a tramitar na casa, destaque para um projeto de lei de autoria do deputado Sérgio Majeski. O objetivo desse projeto é incluir alunos de cursos técnicos e superiores no Programa Estadual do Transporte Escolar. Em vários municípios do interior do estado, onde não tem faculdade nem escola técnica, alunos têm que ir para outro município. E aí, muitos desses alunos, às vezes, não têm condição financeira. Às vezes, eles têm que bancar já uma faculdade particular, por exemplo, e ainda bancar o transporte. Muitos acabam parando de estudar. Então, a intenção aí é que, assim, auxilie as prefeituras, que o estado auxilie as prefeituras para que seja oferecido o transporte também para aqueles que fazem curso superior e escola técnica. E isso nos municípios que não têm, obviamente, curso superior. Outro destaque dos trabalhos em plenário foi a Tribuna Popular, momento em que os deputados recebem profissionais para falar dos mais diversos temas. A acessibilidade plena para pessoas com deficiência foi um dos destaques da semana. É muito fácil falar de acessibilidade arquitetônica, certo? A acessibilidade plena ela é mais avançada. É uma acessibilidade que começa dentro da instituição. A gente começa com um trabalho de orientação e mobilidade, que é ensinar o deficiente a se locomover, é a leitura braille, a informática, a orientação e mobilidade e estimulação das crianças com deficiência visual. Por quê? É preparar essa pessoa com deficiência para ser integrado à sociedade. Então esse é um trabalho que o Instituto Braille vem fazendo há anos. A saúde bucal dos pacientes oncológicos também foi tema de destaque em plenário. Os cuidados fazem parte da campanha Júlio Bordeaux. A mucosite oral ela é um efeito colateral de alguns tratamentos importantes para o câncer, independente de ser câncer de boca, câncer de cabeça e pescoço, para cânceres de forma geral. E tanto a radioterapia na região da cabeça e pescoço, quanto quimioterápicos, eles podem vir a desenvolver algumas ulcerações em boca, uma inflamação que pode evoluir
trazendo muito desconforto, trazendo dificuldade de deglutição, de mastigação, impactando diretamente no paciente num tratamento como um todo. Então, foi proposto que Júlio, que também é Júlio Verde, para câncer de cabeça e pescoço. Então, em conjunto, foi proposto uma campanha nacional para entendimento, porque às vezes as pessoas não têm essa visão de que os efeitos colaterais podem trazer impactos, inclusive, no tratamento geral, trazendo dificuldade, inclusive, de cura, de resposta final ao tratamento. Então, é uma questão de conscientização. E o Jornal Panorama de hoje vai ficando por aqui. Mais informações sobre as atividades do Legislativo você encontra em nosso site e em nossas mídias sociais. Obrigada pela companhia de sempre e continue ligado na TV Assembleia, o seu canal cidadão.